Que elas obedecem. Isso do 17:15. Quem encontrou, diga achei. Achei. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual lhe chamou Jeová Nissi. Ou, em algumas versões, está escrito: o Senhor é a minha bandeira. Vamos repetir bem forte isso? O Senhor é a minha bandeira. Então repitam após mim bem forte: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu sei que quase todos vocês vão levantar as mãos e assertivamente vão responder. Alguém que saberia dizer o que é vexilologia? Alguém que sabe o que é vexilologia? Por favor, nós não estamos ainda no plenário, mas levante a mão aí. Quem sabe o que é vexilologia? Sem pesquisar no Google, hein? Olha aqui para mim, não fica olhando para baixo agora não. Alguém que sabe o que é vexilologia? O bispo Marcos certamente sabe, então ele está fora disso. Por favor. Alguém que sabe o que é vexilologia? Não? Não acredito. Ninguém sabe? Bispo Marcos, então socorre. Você não pode socorrer o plenário? Meus irmãos, eu estou estupefacto aqui agora. Estou brincando, estou nada. Até há pouco tempo atrás eu também não sabia o que era vexilologia. Vexilologia é o estudo das bandeiras. É a ciência que estuda bandeiras. Pasmem, mas existe uma ciência que estuda bandeiras, chamada vexilologia, que vem, obviamente, de vexillum, que significa bandeira ou estandarte em latim. Então, o logos do vexillum é a ciência que estuda bandeiras, é a famosa vexilologia, da qual a partir de hoje você não vai mais esquecer esse negócio. Pelo menos mais 200 pessoas a partir de agora saberão o que é vexilologia, e se Deus me levar hoje, eu já terei cumprido também uma boa coisa de ter falado para mais 200 pessoas quase o que é vexilologia. A vexilologia, então, é o estudo das bandeiras. E bandeira, segundo a vexilologia, não é apenas um pano triangulando um estandarte qualquer. Para a vexilologia, a bandeira precisa ser desculpe a redundância, precisa ser diretamente a expressão da história, das convicções e da esperança de um povo. Você vira a partir de hoje um pano lá tremulando, representando uma nação, um município, um estado, um grupo. Você pode ter certeza que alguém, baseado em princípios vexilológicos, definiu, ou algum grupo definiu, que aquela bandeira precisava ter aquelas cores, precisava ter aquelas referências. É óbvio que tem muito da criatividade do grupo, da pessoa que sugere a bandeira, mas princípios vexilológicos certamente foram ali aplicados. Porque a vexilologia diz que bandeira não é apenas um pano triangulando. Precisa representar a história, as convicções e a esperança de um povo. E nesse caso, então, considerar o estudo das bandeiras é algo tão importante que, já que você não sabia o que é vexilologia, você vai então ficar também abismado com a informação que eu vou te dar agora, que existe uma federação internacional de associações vexilológicas. Assim como existe a FIFA, por exemplo, que cuida do futebol internacional, existe uma federação internacional das associações vexilológicas. E até onde eu pesquisei, 52 países eram signatários dessa federação. Eu só não consegui ver se o Brasil era signatário dessa federação. Já era de madrugada, já estava já cheio de coxinha na cabeça, então eu não estava mais em condição desse negócio. Mas a verdade é que existe uma federação internacional que estuda bandeiras. Em algum momento, em algum tempo, de tanto em tantos anos, eles se reúnem em algum lugar do mundo para estudarem as bandeiras. O Brasil, por exemplo, a nossa bandeira, que está lá, bonitona, que você conhece, aquelas estrelinhas representando cada estado da federação e Distrito Federal.
A expressão no meio da bandeira, ordem e progresso, que é na verdade uma forma abreviada do lema francês de Auguste Comte, que dizia o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por finalidade. Não dava para colocar uma frase tão grande assim na bandeira, então resumiram e colocaram ordem e progresso, representando a convicção do povo brasileiro, representando a expectativa do povo, as estrelinhas mostrando de onde nós viemos, a nossa origem, os estados da federação, o Distrito Federal, ou seja, bandeira não é apenas um pano perambulante, bandeira é a representação de um povo que tem história, das convicções desse povo e da esperança, das expectativas desse povo. E dessa forma, Moisés, mesmo não sendo um PhD em estudos vexilológicos, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Quando ele subiu aquela montanha, colocou lá um altar no meio daquele monte e declarou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová em si. Então, dessa forma, o Senhor é a minha bandeira, Jeová em si, não pode ser apenas uma frase de efeito, uma declaração impactante para mostrarmos o quão crente em Jesus ou em um Deus eterno nós somos. Precisa ser uma ideologia de vida. O Senhor é a nossa bandeira, tem que deixar de ser uma frase de efeito que nós colocamos na camisa da igreja no aniversário dela. Tem que deixar de ser exclusivamente um decalque, um adesivo que nós mandamos fazer e colocamos na lataria do nosso carro. O Senhor é a nossa bandeira, a minha bandeira precisa ser uma ideologia de vida. E é por isso que, ainda que essa expressão tão inusitada, estranha, incomum, que a vexilologia diga que bandeira é a representação da história, da esperança, das convicções do povo, tenha sido desconhecida de nós, a partir de hoje, ainda que você não use propriamente a expressão vexilologia, eu declaro em nome de Jesus que para cada um de nós, para a nossa igreja, para tudo que fizermos, o Senhor como nossa bandeira será uma ideologia, será algo que nós carregaremos na nossa alma. E aonde que entra Moisés nesse negócio? Ele subiu uma montanha e colocou lá um altar e falou: Jeová em si. Ainda que ele não fosse um PhD, um pós-doutorado em estudos vexilológicos, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque ainda que a vexilologia não tenha sido na época de Moisés uma ciência consolidada, o princípio de bandeira como história, convicções e esperança de um povo é algo que desde a antiguidade sempre se estabeleceu. Então vamos ver a partir de cada um desses princípios, rapidamente. Quando Moisés declara Jeová em si, o Senhor é minha bandeira, ele não está jogando conversa fora. Ele sabia o que ele estava fazendo. Porque se bandeira representa a história de um povo, Moisés sabia muito bem o que ele estava falando com aquela atitude. Porque ele conhecia a sua história. Moisés reconhecia a soberania e o projeto de Deus em tudo na sua vida. Eu e vocês sabemos a história de Moisés hoje por uma leitura pós-evento, lendo na Bíblia. Mas Moisés, à altura daquele momento, na altura do campeonato, onde já estava a sua vida, ele já sabia como Deus o havia poupado no Rio Nilo. Ele sabia que na época que ele estava para nascer, o faraó do Egito, o rei do Egito, havia decidido matar todos os primogênitos hebreus, os meninos hebreus que nascessem para aquele período, para que não se cumprisse aquilo que os seus adivinhos haviam falado, que Deus, do povo de Israel, estava fazendo nascer naqueles dias o menino que iria representar a libertação do seu povo. Então Moisés sabia que a sua mãe o havia colocado dentro do cesto, que Deus o havia poupado de qualquer outro mal no Rio Nilo. Moisés sabia que a sua irmãzinha Miriam havia estado ali diligentemente olhando para ver qual seria o seu fim. Moisés sabia que a filha do faraó havia tirado do rio, e a sua irmã havia declarado para a filha do faraó o seguinte: eu sei quem pode te ajudar a criar essa criança amamentada. E Moisés também sabia que a sua irmãzinha Miriam estava se referindo à época da sua própria mãe. Ele sabia de como Deus o havia cuidado, o havia protegido e o havia preparado para ele viver todas aquelas coisas.
Fazer de Deus a nossa bandeira não pode ser uma frase de efeito apenas. Tem que ser o reconhecimento de que, ao olhar para trás, nós vemos a nossa história totalmente associada ao projeto de Deus. E isso muda a forma como nós nos comprometemos com Ele. Isso muda a forma como nós nos apresentamos diante dEle. Não é apenas uma informação, não é apenas um diário que eu vou alimentando com informações. É olhar para trás e conseguir enxergar Deus em todas as situações da minha vida, em todas as manobras, em todas as dificuldades, em todas as projeções. Perceber que em todas as curvas da vida Deus estava lá e estabelecendo a sua soberania. E como eu disse, isso não é apenas uma informação, isso me projeta para viver projetos dele, porque eu sei que em todo tempo a mão dele esteve sobre a minha vida. E Moisés conseguia reconhecer isso. Um exemplo que vai na contramão de Moisés é o exemplo de Jacó, que mesmo sendo filho de Isaac, sendo neto de Abraão, sabendo que fazia parte do projeto de Deus, ele resolveu fazer do seu próprio jeito. E se arrebentou na vida, deu cabeçadas nos postes da vida, porque não conseguia reconhecer Deus na sua história. Tanto é que um belo dia, e esse foi um belo dia mesmo, ele acordou de um sonho, onde ele viu uma escada tocando os céus e a terra, e ele declara: verdadeiramente, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Deus estava em todo o tempo na minha história. Eu não precisava ter enganado meu pai, ter enganado meu irmão, eu não precisava ter armado rolo com meu tio, eu não precisava ter me arrebentado emocionalmente para chegar até aqui, porque em todo o tempo Deus estava do meu lado e eu não sabia disso. E essa declaração é uma tragédia para o ser humano, de olhar para trás e não conseguir reconhecer as manobras de Deus na nossa história. E isso foi uma tragédia enquanto Jacó não conseguia reconhecer, até que ele reconheceu e decidiu o seguinte: a partir de hoje muda tudo, e a partir de agora o nome desse lugar é Betel, é casa de Deus, tudo na minha vida vai ser casa de Deus, tudo na minha vida vai ser morada de Deus. Mas ele se arrebentou antes por não reconhecer isso. Voltando para Moisés, Moisés sabia muito bem quem era o Deus da sua vida. E por isso, ele estabelece aquele altar, coloca aquela bandeira lá e decide: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E mesmo que ele não tenha sido um pós-graduado em estudos vexilológicos, ele sabia muito bem que bandeira representava a história do seu povo. Se você conseguir ter a habilidade de olhar para a sua vida e encontrar Deus em cada princípio, em cada ponto, eu garanto a você que o seu comportamento será diferente, que as respostas que você dará à vida, aos desafios serão diferentes, porque você vai conseguir enxergar Deus em todas as coisas, você vai enxergar Deus em toda a história da sua vida, você vai conseguir enxergar Deus em todas as manobras que você precisa fazer, você vai enxergar Deus em todas as necessidades, de dizer sim, não, talvez, retroceder, avançar. Você vai ter Deus na sua história. Isso desfaz toda dúvida na nossa vida quando nós reconhecemos que Ele faz parte da nossa história. Deus é a nossa bandeira. A vexilologia diz que bandeira não é apenas a história de um povo, mas é também as convicções do povo. Repita: convicções. Já para falar sobre convicções, e olhando a vida de Moisés, já que ele é a nossa personagem aqui principal, ele também não estava jogando conversa fora quando ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Porque ainda que Moisés fosse como todos nós aqui, incluindo eu, o bispo Marcos, que reconhecesse também, que não sabíamos até então o que é vexilologia, ele mesmo não sendo pós-graduado nisso, sabia como o princípio que estava estabelecido desde a atividade, que bandeira representava o que o povo acredita, suas convicções. E eu gosto dessa expressão da vexilologia quando ela diz que bandeira é convicção. Porque convicção é muito mais do que aquilo que você sabe. São coisas diferentes. Eu posso ter uma ciência, eu posso ter um conhecimento, eu posso saber de alguma coisa, e isso não se tornar convicção para mim. Eu, por exemplo, se você não sabia disso, sabendo da minha profissão,
antes de fazer uma faculdade de teologia. A minha profissão mesmo é técnico em patologia clínica, mas eu nunca exerci esse negócio. Se eu for ter que tirar sangue aí, você for exame, pode ser que eu vá te machucar, que eu não sei mais fazer isso. Eu nunca exerci a profissão. A verdade é que desde os 17 anos, quando eu me formei em segundo grau, eu nunca exerci esse negócio. Mas a verdade é que até alguns anos atrás eu sabia todo o hemograma, eu sabia o hemograma completo, da coleta do exame até o resultado. Mas eu não soube disso porque eu gostava disso, porque eu fiquei traumatizado mesmo. Eu tive que ir para uma prova final de hematologia, a professora falou: olha, fiquem sabendo, prova final vai ser o seguinte, descrever todo o hemograma. E eu tive que decorar aquele negócio. Eu decorei o hemograma completo, da coleta do exame até o resultado final. Eu não lembro mais disso. Eu fiquei sabendo disso, estudei para passar de ano, claro, mas isso não se tornou uma convicção na minha vida. Eu não pratiquei isso. Eu não absorvi isso como uma prática de vida e de profissão. Então, saber alguma coisa não necessariamente é uma convicção. Convicção é o resultado de ciência, de revelações, de conhecimento alinhado com experiência. O bom desafio de pregar no século XXI, em 2024, você fala sobre as pessoas vão procurar na internet. Mas pode procurar aí, pode procurar depois lá na sua biblioteca, na sua casa. Convicção é o resultado do que você sabe alinhado com o que você experimenta. Quando você sabe algo, quando você une com o que você experimenta, isso se torna uma convicção absoluta na sua alma. Isso não sai de dentro de você. E Moisés não estava jogando conversa fora quando ele declarou no alto daquela montanha: Jeová Nissi. Ele sabia que bandeira representava, ainda que não sistematicamente, mas é um estabelecimento da antiguidade, representava as convicções. E nesse sentido, Moisés também sabia do que estava falando. Moisés estava lá cuidando das ovelhinhas do seu sogro Jetro. A vida que ele tinha pedido a Deus, tinha saído do Egito porque ele estava perseguido lá. Sua cabeça prende, sua foto tudo quanto era forte do Egito. Ele casou com uma mulher que a família era muito abastada. Ele estava cuidando das ovelhinhas do seu sogro. De repente ele viu no alto de uma montanha uma sarça que queimava e não se consumia. Obviamente, como todos nós aqui, ele pensou: rapaz, eu tenho que ir lá em cima ver que negócio é esse. O texto diz isso, não estou filmando nada. A Bíblia fala: eu vou subir aquela montanha para ver que maravilha é essa. Como pode uma árvore pegar fogo e não se consumir? E ao subir aquela montanha, você conhece o texto, a voz saiu de trás da sarça e disse: arranca as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Aí ele perguntou: mas quem é que está falando aí? A voz disse para ele o seguinte: eu sou o Deus de Abraão. Você lembra o que aconteceu? Imediatamente a Bíblia diz que Moisés cobriu seu rosto, porque ouviu falar o nome de Deus de Abraão. Isso significa que ele teve respeito ao nome de Deus de Abraão. E eu vou perguntar a uma plateia inteligente como essa: Moisés conhecia ou não Deus de Abraão? Sim ou não?